No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin, que está em $85.000 no momento que eu estou gravando esse vídeo, e também sobre o final do ciclo de 4 anos, certo? Porque para quem acompanha o Bitcoin sabe que a gente teve, por exemplo, uma máxima em 2013, depois 2017, depois 2021 e tivemos também uma máxima em 2025. Então temos esse padrão de 4 em 4 anos, pelo menos até agora. Mas cada vez mais essa hipótese da continuidade do ciclo de 4 anos vem caindo e realmente existe uma base nisso. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. E lembrando, né, se você gosta do conteúdo aqui do canal, já deixe seu like e também considere fazer parte da área de membros, o famoso elogio sincero, onde você apoia o canal. E também tem acesso a conteúdo exclusivo. Bom, então vamos falar um pouco sobre os ciclos de 4 anos. Primeira coisa aqui é a questão do halving do Bitcoin. Muitas pessoas relacionam esse ciclo de 4 anos com o ciclo de halving, que também, olha só, duram 4 anos. E o halving, o que é? Basicamente o momento onde as recompensas dos mineradores caem pela metade. Mas qual que é a questão aqui? A questão é que agora, em 2025, as recompensas dos mineradores já não são mais muito relevantes. Observem que o Bitcoin, a quantidade de Bitcoins, chega em um limite ali máximo de 21 milhões de unidades daqui a muito tempo. É uma assíntota horizontal, então, onde vai se aproximando aí a quantidade cada vez mais próximo de 21 milhões de unidades, com as recompensas diminuindo pela metade. Então o halving faz cada vez menos, é cada vez menos relevante na questão da oferta do Bitcoin. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, Bitcoin Treasury Companies, grandes fundos, grandes investidores que movimentam um volume muito maior do que a questão do halving. Então, do ponto de vista da oferta, não é mais tão relevante, né? A gente já falou sobre os principais players do Bitcoin. A gente tem ETFs à vista, temos grandes exchanges, temos Bitcoin Treasury Companies e olha só, inclusive, o governo dos Estados Unidos e o governo da China. Então, realmente, essas grandes empresas, grandes instituições e hoje em dia até estados já são maiores aí do que a oferta do ponto de vista da mineração do Bitcoin. Então, esse é um ponto, né, para descartar aí o fato dos ciclos de 4 em 4 anos e também a própria adoção institucional, certo? Porque conforme o Bitcoin vai amadurecendo e se tornando um ativo cada vez mais relevante, então vamos atualizar aqui o Asset Market Cap, então o Bitcoin está aqui em 22º lugar dos maiores ativos do mundo, com market cap de 1,7 trilhões de dólares, o valor de mercado aqui, né? Então, atrás, por exemplo, de algumas moedas e também atrás de Microsoft, Google e da Prata também, a Prata que já praticamente dobrou aqui, né, o market cap do Bitcoin, sendo que o Bitcoin tinha passado a prata recentemente. É que a prata realmente se valorizou muito no ano, né? No anual a prata está com mais de 100% de valorização em dólar. Bom, então o preço do Bitcoin está oscilando aí na faixa dos 80 a 90 mil dólares, e se a gente observar a quebra dos ciclos de 4 anos, a gente pode ver novas máximas ali em 2026 e 2027 e assim por diante. Podemos ter um ciclo mais lento e gradual. Isso aqui é importante também, porque o preço do Bitcoin se valorizou, abre aspas, né, apenas 600% em dólar, o que é muita coisa, mas para o Bitcoin não é tanto assim, porque em ciclos anteriores ele se valorizou muito mais do que isso, né? Por exemplo, aqui neste caso, dezembro de 18 a novembro de 21, mais de 1.700% em dólar. Por outro lado, já que ele não se valorizou tanto, talvez as correções sejam mais leves, né? Por exemplo, no último ciclo ele corrigiu mais de 70%, e antes disso, no topo de 2017, ele corrigiu até o fundo, né, em 12 meses, mais de 80% em dólar. Então, geralmente, esses períodos de correção, eles são bastante severos e duram mais ou menos 12 meses. Mas como o Bitcoin não teve essa pernada parabólica de alta, então pode ser que a gente só tenha uma correção aí de curto prazo, certo? Para buscar novas máximas. Historicamente, no anual, estamos com menos 8% de valorização, ou seja, 8% de queda, e ainda temos topos cada vez maiores e fundos cada vez maiores, o que também é um padrão curioso e interessante, no mínimo do ponto de vista psicológico. E por que a gente está falando então dos ciclos de 4 anos? Porque a Grayscale aí fez um comunicado falando sobre o fato de que provavelmente os ciclos de 4 anos vão parar de se repetir. Post aí do Felipe De Martini no x.com, vamos dar uma olhada então, abre aspas. Grayscale descarta ciclo de 4 anos do Bitcoin. O argumento no novo relatório é que não houve rally parabólico neste ciclo, ETFs e Treasury Companies mudaram a estrutura do mercado e o cenário macro segue
favorável. Grayscale espera novas máximas em 2026. E por isso que eu falei, né, um dos motivos pelo qual é relevante descartar ou não descartar a hipótese dos 4 anos é o fator de que se não temos mais o ciclo de 4 anos, então podemos ter novas máximas. E observem como realmente aqui a gente teve uma fase parabólica, aqui novamente, né, aqui novamente e aqui no último ciclo. Também, então, 17, 21, 13, por aí vai. E agora, no ciclo de 25, não tivemos uma valorização parabólica. Aqui vocês conseguem ver melhor porque está na escala logarítmica. Então, fica mais fácil observar os últimos ciclos aí, visualmente fica mais interessante de observar esses padrões, né? Então, eu acho que faz muito sentido, eu colocaria como cenário mais provável não acontecer mais o ciclo de 4 em 4 anos, e por que eu falo cenário mais provável? Porque um disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, a gente não tem como prever o futuro, então a gente pode falar sobre probabilidades, cenários, dados, notícias, fundamentos, mas não temos aí como fazer uma previsão com 100% de acerto, certo? Então, é justamente por isso que muitas pessoas aí estão sendo shortadas, estão sendo liquidadas, estão operando alavancado e se dando mal com essa estratégia. Então, Stay Rumble and Stack Sats é uma máxima do Bitcoin que funciona muito bem na maior parte das vezes, e lembrando como o mercado financeiro acaba tirando dinheiro dos impacientes e colocando na mão dos pacientes, né? Então vamos dar uma olhada aqui, né? Eu coloquei aqui no ChatGPT, versão 5.2, última versão aí de uma inteligência artificial na versão paga, e vamos dar uma olhada aqui nessas questões, né? E aqui tem um ponto também sobre a possibilidade do Bitcoin chegar em $200 mil até 2027. Bom, ponto de partida, então, temos algumas premissas, faixa atual de preço, estamos a 80 a 90 mil dólares, né? Market cap em torno de 1,8 trilhões de dólares, né? Aqui tem um range um pouco maior, mas enfim. E daí, para chegar em $200 mil, o market cap do Bitcoin seria de em torno de 4 tri, né? Ou seja, não é lua infinita, é basicamente dobrar o market cap no horizonte de 2 anos, o que acontece, né, eventualmente. Bom, e para um ativo com ETFs spot ativos, entrada institucional contínua, oferta estruturalmente rígida, isso é agressivo, mas plausível. E o que mudou em relação aos ciclos anteriores e que pode ser o ponto-chave aqui, que é o argumento da Grayscale, que é crucial, né? O ciclo não é mais aquele ciclo padrão de halving, euforia, blow-off top e queda de 80%. Agora, pode ser que seja halving, compressão, liquidez contínua e topos progressivos, com motivos sendo os seguintes: ETFs absorvendo volatilidade, tesourarias comprando sem vender, menos alavancagem relativa, menos varejo ao in e ao out, né? Ou seja, movimentos mais de longo prazo, mais pensados, inclusive pelo fato de serem movimentos feitos por grandes instituições. Isso reduz a chance de topo parabólico, mas aumenta a chance de preços mais altos por mais tempo. E construindo cenários aqui, então, até 2027, vamos falar sobre 4 cenários aqui, né? Então, o primeiro cenário seria o cenário base, talvez. O mais provável, né? Partindo de algumas premissas, sendo elas a liquidez global melhorando com cortes de taxa de juros, quantitative easing mais constante, disfarçado ou não, né? ETF seguindo o fluxo positivo líquido, sem crise sistêmica grave. E o resultado seria parecido aí com o que a gente vem observando de 2025 lateral, né, com até uma leve queda, 2026 possivelmente novas máximas, talvez 150 a 180 mil dólares, 2027 tentativa de extensão de ciclo. Preço provável é então, né, nesse cenário base de 27, 150 a 180, não batendo 200, mas chegando perto, né? Cenário bem pé no chão, né? Cenário de bull estendido, um super ciclo aí, um super ciclo light, né, digamos assim. Probabilidade aí, talvez o segundo cenário mais provável, segundo essa breve análise. Premissas, corte, juros mais agressivos, continuação do quantitative easing, dólar enfraquecendo, Bitcoin ganhando espaço como ouro monetário. O resultado é rompendo os 150 mil dólares em 2026 e 2027 não corrigindo forte, compressão de oferta fazendo o trabalho. Preço-alvo aqui entre 200 e 230 mil dólares e aqui os 200 mil dólares acaba sendo atingido. E esse cenário não precisa de euforia de varejo, é só um fluxo constante mais algum tempo, né? Também, diga-se de passagem, um cenário que não é difícil de imaginar.
E aqui, um cenário número 3, conservador e maturação pesada, então o terceiro mais provável talvez aqui, né? Com crescimento global fraco, liquidez só suficiente, Bitcoin virando ativo defensivo não especulativo, com topo em 2026 entre 130 e 150 e 127 lateral ou leve correção. Preço máximo entre 140 e 150 e 200 mil dólares não chega nem perto, né? Então abaixo de 200 mil dólares no cenário 3. E no último cenário, um cenário negativo que eu não descartaria, dado principalmente o fato de que a gente tem uma bomba atômica da dívida aí no mundo inteiro. Então temos aí um eminente colapso que já vem se arrastando faz tempo, né? Desde pelo menos 2008 com a crise subprime, o problema não foi resolvido. Varreram o problema para baixo do tapete, então temos um problema estrutural no mercado financeiro de uma maneira geral bastante evidente, e se a gente observar o mercado financeiro tradicional corrigindo, como aconteceu, por exemplo, aqui em abril de 25, geralmente a gente vê o Bitcoin corrigindo também, como aconteceu novamente, né, ao mesmo tempo, em sincronia, em abril de 25, quando o preço do Bitcoin chegou em 75 mil dólares. Então eu não colocaria como inviável esse cenário, e eu inclusive acho que existe um grande risco disso acontecer. É bom estarmos preparados, né? Bom, então sobre esse cenário, as premissas seriam um erro grave de política monetária ou crise de crédito sem resposta rápida e estresse global. E eu acho que nem precisa haver erro de política monetária, porque a bolha está sendo formada com sucessivos erros de política monetária há muito tempo, né? O resultado seria o Bitcoin caindo com tudo, narrativa de reserva falhando no curto prazo, né? E o preço bem abaixo do atual. Seria uma correção brutal realmente, né? E aqui não importa o ciclo, o modelo ou ETF, aí cai tudo, né? Podemos ter uma crise parecida com outras crises que já tivemos, certo? Porque temos aí uma bolha gigantesca, que é a bolha da dívida. Nos Estados Unidos ela já passa de 38 trilhões de dólares e vem crescendo, e o sistema financeiro global inteiro, basicamente, está lastreado nessa dívida, que eventualmente pode colapsar, né? Junto com as moedas fiduciárias, diga-se de passagem, né? Então a gente vê a perda de poder de compra das moedas fiduciárias ao longo do tempo. O real nem se fala, né? O dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913 e vem perdendo o poder de compra ao longo do tempo. É uma questão de tempo para se aproximar de 100% de perda de poder de compra. Quem vai no supermercado, vai no posto de gasolina, observa esse fenômeno. Então as moedas fiduciárias estão colapsando, e muito embora esse processo de colapso final possa ser bastante estressante, reduzindo o preço de vários ativos e a liquidez global, o Bitcoin é uma das tentativas de resolver esse problema. Diga-se de passagem, como dizia o Hayek, não teremos um bom dinheiro enquanto não o tirarmos das mãos do governo, de políticos e burocratas. Então é isso que o Bitcoin se propõe a fazer, né? Um ativo descentralizado que não é controlado por ninguém. Bom, mas até lá pode demorar bastante tempo. Bom, probabilidade final, uma resposta mais direta aqui, somando cenários em que 200 mil dólares é atingido. Então, cenário 2, né, e o cenário 1, a probabilidade total seria de, talvez, 35% de chance do Bitcoin atingir 200 mil dólares até 2027, eu não ficaria surpreso. E, basicamente, em linguagem prática, né, 200 mil dólares não é o cenário base. Talvez, não sei, até 2027 é um tempo, né, para o Bitcoin, muita coisa pode acontecer. Não é garantido, mas também não é improvável e está totalmente dentro da distribuição de resultados possíveis. Em termos estatísticos, 200 mil dólares é um resultado de cauda direita, mas não extremo. Conclusão curta, estilo thread aqui, né, vamos dar uma olhada. Bitcoin amadureceu e isso reduz explosões parabólicas, né? A famosa hipótese dos retornos decrescentes, que não necessariamente precisa acontecer, porque se a gente tiver uma tecnologia, eventualmente ela pode entrar em uma fase exponencial novamente, né? Mas de qualquer forma, pode ser que de fato os retornos negativos aconteçam e aumente a chance de preços mais altos aí por mais tempo, né? Então, sem tantas valorizações parabólicas. E 200 mil dólares até 2027 não é um cenário base, mas também não é pouco provável. É um cenário plausível se o tempo trabalhar a favor da liquidez. E observem como existe vitalidade no mercado do Bitcoin, né? No dia de hoje, eu gravei um vídeo curto, né, um shorts aí falando sobre a valorização do preço do Bitcoin, que chegou, olha só, a 89 mil dólares, é isso? No diário? Caramba, eu nem tinha visto que tinha chegado tão longe. Então chegou aí em mais de 3% de valorização em dólar e já caiu quase 4%, né? Então realmente uma volatilidade bastante interessante aí no preço do Bitcoin. No diário praticamente 0 a 0, mas a gente viu volatilidade
velocidade com várias quedas aqui. Cuidado se você está operando alavancado. Então, Stay Rumble and Stack Sats muitas vezes acaba sendo talvez uma das melhores alternativas, né? Muitas pessoas gostam do DCA e muitas pessoas aqui no canal estão esperando que o preço caia, né? Porque estão esperando satoshis mais baratos. Enfim, independentemente da sua expectativa aí, novamente considere colaborar financeiramente com o canal por apenas R$ 7,99. Você já tem acesso a todo o conteúdo exclusivo aqui do canal sobre Bitcoin, investimentos, economia, mercado financeiro, gráficos, indicadores, várias ferramentas que a gente utiliza aqui nos vídeos para analisar o momento do mercado, a movimentação, os indicadores, ter uma ideia melhor e não tomar decisões simplesmente baseadas na nossa emoção, nos nossos sentimentos. Então vocês têm acesso a tudo isso por apenas R$ 7,99 na área de membros aqui no canal e, mais importante talvez do que isso, vocês também ajudam o canal porque somos um canal independente e dependemos da ajuda de vocês aí para continuar gravando com cada vez mais frequência e qualidade. Fechando o vídeo com preço do Bitcoin $85 mil e preço em reais R$473 mil abaixo da marca de $500 mil de R$500 mil. Então é isso, vou ficando por aqui. Deixa um like também se você não vai colaborar também e só quiser deixar o like, tá ótimo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Eu vejo vocês muito em breve no próximo vídeo do canal, provavelmente ainda hoje. Um grande abraço e até mais.